Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Coronavírus, saiba como o município tem realizado testes para confirmar a doença. Ao todo, a cidade recebeu mais de 30 mil testes, número ainda satisfatório segundo o município. Câmara cedia audiência sobre o novo transporte público da cidade, com transmissão ao vivo nas redes sociais. Moradores puderam participar por telefone. Mês do Meio Ambiente, para marcar a data, vamos te mostrar como funciona o programa de compensação ambiental que prevê diminuir os impactos de obras por meio do plantio de árvores. O Parque da Cidade reabre e público volta a usufruir do espaço, que agora mantém uma série de regras de precaução. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Ainda vamos falar dos fluxos em São José. Festas vão contra as regras de isolamento e continuam a atrair jovens da cidade. Polícia Militar e Guarda Civil têm realizado ações para coibir os encontros. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Durante a 39ª sessão deste ano, a Câmara aprovou 6 projetos. 2 deles reconhecem o trabalho no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, realizado por 2 organizações da cidade. O primeiro concedeu a Medalha Mérito Social à Paróquia Espírito Santo pela realização da campanha Paróquia Espírito Santo Sem Fome, que entrega cestas básicas a famílias afetadas pela pandemia da Covid-19. O segundo concedeu a mesma honraria à Cáritas Diocesana de São José dos Campos, pelo trabalho social de atendimento a pessoas carentes. Autor dos projetos, o vereador Zé Luiz usou a tribuna para falar sobre o trabalho social da Paróquia Espírito Santo e Cáritas Diocesana, que desde o início da pandemia tem arrecadado toneladas de alimentos para doar a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As 2 matérias também receberam assinatura e apoio de outros 14 parlamentares. Também foi aprovado um projeto do Poder Executivo que trata da nova estrutura da Junta Municipal de Recursos. A partir de agora, foi incluído um parágrafo à lei já existente que permite à Câmara Julgadora de Direito do Consumidor apreciar os recursos sobre os lançamentos e a incidência de tributos. Outros 2 projetos do Executivo que receberam votos favoráveis dos vereadores regulamentam cargos em comissão na estrutura administrativa da Urban e da Fundas. As matérias estabelecem que o percentual máximo de cargos comissionados não deve ultrapassar 5% do total, com cumprimento de jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais, seguindo a mesma regra dos colaboradores efetivos. Ainda durante a sessão, também foi aprovado o projeto do vereador Ciborgue, que institui e inclui no calendário de festas do município o Dia da Moda Sustentável. Como orador da noite, o vereador Dr. Elton falou sobre o uso adequado da máscara facial para evitar a disseminação do coronavírus e da importância das unidades de saúde investirem em materiais de alta qualidade para oferecer aos profissionais da área, que estão mais vulneráveis à contaminação. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um tema recorrente entre os vereadores é a cobrança por maior fiscalização das festas, conhecidas como fluxo. Segundo a Guarda Civil e a Polícia Militar, mesmo na quarentena e com as regras de isolamento, esses encontros continuam a ser realizados, o que coloca em risco a saúde de todos e principalmente dos jovens, que são maioria nessas festas. Outro ponto de alerta, de acordo com as autoridades, é o consumo de álcool e drogas. Ações para coibir os fluxos vêm sendo realizadas periodicamente e é o que a gente te mostra agora na reportagem. Nem a pandemia do novo coronavírus ou o isolamento social são barreiras que impedem as pessoas de realizarem festas e organizarem os fluxos de funk pela cidade. Os dados registrados pela Prefeitura de São José dos Campos mostram que as denúncias de perturbação de sossego aumentaram em meados de março, quando começaram as medidas de prevenção contra a Covid-19.
De acordo com a Secretaria de Proteção ao Cidadão, entre os dias 23 de março e 19 de maio de 2019, foram registrados 1.503 reclamações, enquanto no mesmo período deste ano foram feitas 2.941 reclamações. Um aumento de 95%. De acordo com o levantamento da Prefeitura, as reclamações são mais frequentes nas regiões Sul, Leste e Oeste. A grande maioria das reclamações hoje são pequenas aglomerações de pessoas. Devido à quarentena, o povo verifica ali meia dúzia de pessoas nas praças ou na porta de algum estabelecimento, já ligam fazendo denúncia para as equipes da guarda, fiscalização ou polícia militar está indo verificar. Mas as denúncias não são apenas sobre pequenas aglomerações em praças ou comércios. Mesmo durante a pandemia, os fluxos do funk continuam acontecendo em diversos bairros de São José, principalmente aos finais de semana. Para evitar que os fluxos aconteçam, a Prefeitura tenta filtrar informações nas redes sociais. Na Câmara, os vereadores têm cobrado ações de fiscalização. Nós trabalhamos com um serviço de inteligência, tanto a Guarda como a PM, através das redes sociais, para a gente levantar esses pontos durante a semana, para o final de semana a gente chegar antes nesses locais, ocupar o espaço primeiro para impedir. Mas quando já está instalado, aí a gente filtra bastante para evitar entrar no confronto. Na região oeste, por exemplo, na região do Urbanova, ali o fato das viaturas já estarem chegando, o povo já vai entrando nos veículos e saindo, ou seja, a gente sabe que tem a concentração naquela região. É um ponto que nós fiscalizamos todos os finais de semana, mas ali o confronto ali já é mais difícil de acontecer, porque eles percebem as viaturas chegando e já vão dispersando. Diferente da região leste ali, que se você deixar acontecer, você realmente tem que usar de meios para poder dispersar, que eles, com simples chegada da viatura, eles não dispersam. Visando proibir os fluxos em alguns bairros da cidade, a Polícia Militar realizou uma operação especial no início de maio. Para a capitã Alexandra Jardim, os resultados foram satisfatórios. Nós sentimos que a gente tinha que dar esse alerta também, né? As pessoas, alguns bairros não tinham entendido ainda da necessidade de se cumprir aí a quarentena, né? E é uma situação ruim, não só por causa da pandemia, mas por conta também da perturbação de sossego, que esse aglomerado de jovens, som alto, tudo isso gera para as pessoas que necessitam aí descansar, né, para repor suas energias, para trabalhar, pessoas doentes, pessoas com criança em casa, né? E muitas vezes essa aglomeração de jovens traz o transtorno todinho para o entorno da onde eles se reúnem. E quem for flagrado com som alto, fazendo aglomeração ou participando de fluxos, poderá ser multado por agentes de postura da Prefeitura de São José. Nós temos dois tipos de autuações. A infração de trânsito do CTB, que o agente não precisa fazer a medição para aplicar a penalidade, ou emitir o auto de infração. Tanto pode ser feito pelo agente de trânsito, agente de mobilidade urbana, ou por guardas municipais, que nós temos guarda habilitados a efetuar autos de infração de trânsito também. Constatou que está com som excessivo, já pode fazer automático um auto de infração de trânsito. E se constatar que no veículo está com o porta-mala aberto, com aquele grande número de caixas de som no porta-mala, podemos fazer uma multa administrativa também. Dependendo do veículo, essa multa é R$5.000. Por exemplo, você pega um veículo Saveiro com aquelas caixas de som que eles chamam de paredão, ali no mínimo R$5.000 de multa. Para aqueles que se sentirem incomodados com som alto, aglomerações dos vizinhos ou até mesmo com o fluxo em alguma rua do bairro, a capitã Alexandra explica que a identificação é importante para a denúncia. Quando a pessoa liga 190, ela não quer se indispor com o vizinho dela, e ela fala e faz uma ligação anônima, eu já comecei a deixar essa ação penal capenga, né? Porque para ação penal eu preciso do crime ou da contravenção, que é o perturbar, eu preciso de uma vítima, que é esse alguém, e preciso de um autor. Perturbação de sossego, como qualquer outro crime, eu preciso da vítima. Então, a vítima, ela tem que se identificar como em qualquer outro crime, né? Para que a gente veja que a situação dela, de fato, ela está numa situação de fragilidade.
E a Câmara sediou a audiência pública que discutiu com a população o novo modelo de transporte público para a cidade. O encontro, que teve transmissão ao vivo e contou com participação por telefone, uma vez que a pandemia de coronavírus exige o distanciamento, respondeu dúvidas e colheu sugestões sobre o que os moradores esperam do novo transporte. Acompanhe. O novo transporte público de São José dos Campos foi o tema de uma audiência realizada na Câmara Municipal. O encontro, promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana, teve como principal objetivo colher sugestões da população para o novo sistema, que deve começar a operar a partir de fevereiro do ano que vem. A ideia é apresentar ao público o edital com o modelo proposto, para então discutir o que os moradores desejam e esperam do transporte público da cidade. A audiência foi acompanhada pelos vereadores José Dimas e Sérgio Camargo. Como estamos passando pela pandemia de coronavírus, a audiência não contou com a participação presencial da população, mas foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais do Legislativo e da Prefeitura, e contou ainda com a possibilidade de interação por telefone. Ao todo, 12 moradores deixaram sugestões. Entre as reivindicações apresentadas estavam questionamentos sobre a extinção do cargo de cobrador e sobre os critérios para a habilitação das empresas interessadas em participar do processo de licitação, o qual já tem um modelo de edital proposto. O público ainda apontou a necessidade da ampliação do sistema cicloviário, da disponibilização de novas linhas de ônibus e de alterações de itinerários. Também houve citações com cobranças para diminuir atrasos e ônibus lotados. O secretário Paulo Roberto Guimarães, acompanhado de técnicos da Secretaria de Mobilidade, respondeu às dúvidas e informou que a devolutiva das manifestações vai ocorrer em até 5 dias úteis após a audiência. As respostas estarão disponíveis no site da Prefeitura, na página do Novo Transporte Público. Quanto ao cargo de cobrador, um dos assuntos mais comentados, o secretário informou que a maioria desses profissionais será absorvida para outros cargos, como de agente operacional e até mesmo motorista, já que o novo transporte prevê aumento na frota. A nova concessão do transporte público está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos das empresas que realizam o serviço na cidade. Hoje, o transporte público de São José é operado por 3 companhias. Segundo a Prefeitura, o novo modelo contará com a adoção da bilhetagem eletrônica digital e conectividade com aplicativos para informações sobre as viagens. A expectativa é que também haja redução no valor da passagem, já que o processo de licitação previsto é pautado na menor tarifa. E a gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco vamos te mostrar como o município tem realizado a testagem de pacientes que apresentam sintomas do novo coronavírus. Ao todo, São José recebeu mais de 30 mil testes. Ainda vamos te mostrar os destaques da sessão de terça-feira. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta? Fique agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. O pedido por maior assistência social às famílias atingidas pelos reflexos da pandemia de coronavírus, a reforma da Previdência dos servidores municipais e a realização de ações de combate ao fluxo foram os principais temas abordados pelos vereadores durante a 38ª sessão do ano. Para minimizar os impactos da crise econômica causada pela pandemia, alguns vereadores indicaram que o município deveria usar as verbas arrecadadas por meio de impostos e repasses do governo federal no auxílio aos profissionais e famílias que perderam o emprego ou estão passando por necessidades. Um dos grupos destacados foi o dos transportadores escolares particulares. Para a classe, foi defendida a isenção do pagamento de impostos, como ISS, e também o pagamento da taxa de vistoria veicular, além da prorrogação de exigências, como prazo para a troca de veículo. Já na área da segurança, foram apontadas ações policiais da Guarda Civil no combate aos fluxos, que são festas realizadas nas ruas, as quais, segundo a polícia, além de gerar aglomerações, são pontos de consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Outro assunto destacado na tribuna foi a reforma da Previdência Municipal. Foram criticadas algumas mudanças que poderiam influenciar na queda do valor da aposentadoria de alguns servidores. Os vereadores ainda apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e uma moção. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
E você deve ter percebido o aumento no número de casos confirmados de Covid-19 aqui na nossa cidade, né? Segundo o município, isso é resultado do aumento do número de testes realizados. E é sobre esse assunto que a gente comenta agora. Para tirar as dúvidas, nós conversamos com o secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani, que nos informou como está sendo realizado o processo de testagem na cidade e quantos testes já foram realizados aqui em São José. Com mais de 1.000 casos positivos do novo coronavírus, São José dos Campos pode ver esse número crescer. Isso porque a cidade ampliou a quantidade de testes aplicados, que agora também serão realizados em pessoas com sintomas pré-existentes. Segundo o município, ao todo já foram feitos 5.900 testes na cidade, sendo a maior parte deles com resultado negativo. Boa parte dessa testagem foi doada a partir de uma parceria entre a Embraer e a Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. Para o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, esses novos testes deram mais agilidade na divulgação do resultado dos exames, o que tem feito aumentar a contagem de casos positivos. Enquanto a gente dependia do Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, a gente chegava a ter 30, 40, até 60 dias de atraso do resultado. Com essa parceria com a Embraer e com a Unesp, a gente consegue em 72 horas dizer se é ou não Covid, se tem que ficar na área Covid ou não, se tem que ficar afastado por 14 dias ou não. Então, realmente nos traz uma segurança da informação muito grande. Os testes que foram doados pela parceria com a Embraer são conhecidos como PCR. No método são retiradas e analisadas secreções do nariz e da boca. Além desse, também existe o teste rápido, que a partir de uma gota de sangue consegue detectar a presença de anticorpos no organismo do paciente. De acordo com o secretário de Saúde, apesar de o município ter ampliado as testagens, os testes ainda são feitos apenas em pessoas que apresentarem algum sintoma que pode ser diagnosticado como Covid-19. Pacientes sem sintomas não serão testados. O paciente sem sintoma ele tem uma carga viral muito baixa e a capacidade dele transmitir para alguém é muito baixa e a capacidade do teste dar positivo é muito baixa. Então, é a gente desperdiçar recurso fazendo o teste dessa maneira. Então, o ideal para fazer o PCR é a partir do 3º dia de sintoma. E é isso que a gente vem fazendo há 3 semanas, mais ou menos. Ao todo, além dos 15.000 testes rápidos e 20.000 PCR disponíveis, a cidade contará também com o resultado de mais 250 testes realizados pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. São José foi um dos 133 municípios escolhidos para receber essa testagem. Até o momento, para o governo municipal, o número de testes disponíveis é satisfatório e está acima da média esperada. A gente vem fazendo mais testes do que o Estado recomenda. Então, a gente está com uma liberalidade de fazer testes aqui em São José, graças a essa parceria. Não tem critério para negativa do teste, por exemplo. Quando era no Adolfo Lutz, se eu colhesse de um paciente que não era profissional de saúde, não era profissional de segurança e não tinha quadro gripal, essa amostra era descartada. Agora não, o que a gente manda é analisado. Isso nos dá essa segurança bem maior. E no próximo bloco vamos falar de meio ambiente. Você vai conhecer como funciona o programa de compensação ambiental, responsável por plantar cerca de 50.000 novas árvores na cidade nos últimos 3 anos. E tem notícia boa para quem curte natureza e descansa ao ar livre. O parque da cidade foi reaberto, mas com medidas de segurança. A gente já volta para te explicar melhor. E voltamos com Semana Legislativa e nós estamos no mês do meio ambiente. Por isso, preparamos uma reportagem apresentando uma iniciativa chamada Compensação Ambiental. Como o nome aponta, essa é uma forma de o município compensar o dano ambiental de alguma obra, reflorestando áreas da cidade. Aqui em São José, essa ação tem transformado o ambiente do nosso município, que ganhou 50.000 novas árvores nos últimos 3 anos. Ao longo do caminho do arco da inovação, algumas espécies de árvores recém-plantadas são um convite à arborização da cidade. Uma ideia sustentável que também é fruto do Programa de Compensação Ambiental. Uma das exigências para que a obra fosse realizada era que o município diminuísse os impactos da construção da ponte por meio do plantio de árvores, e é justamente esse o objetivo do Programa de Compensação Ambiental. Além do arco da inovação,
Outras séries de espaços verdes da cidade foram criados a partir do programa, como este bosque na bacia do Ribeirão Vidoca. Na verdade, são chamadas medidas mitigadoras do processo, que vão diminuir o impacto, ou compensar, de certa forma, o impacto que uma obra ou uma rodovia ela possa trazer, seja público ou privado. Às vezes, não tem impacto significativo, mas por conta até da legislação, os empresários e o próprio poder público se vê obrigado a cumprir essa exigência legal, seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, através da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que faz os licenciamentos e autorizações ambientais. De 2017 a 2019, São José dos Campos ganhou 50 mil novas árvores que foram plantadas em trechos urbanos e rurais por meio do Programa de Compensação Ambiental. Esse número representa mais da metade das cerca de 80 mil árvores presentes somente na área urbana da cidade. Em geral, a legislação determina que o plantio seja realizado próximo dos locais impactados, mas quando não é possível, o plano de arborização do município aponta as diretrizes e os locais com maior carência de áreas verdes. Aqui na cidade seria a região leste. E para garantir o desenvolvimento ambiental seguro para fauna e flora, na compensação ambiental são usadas as espécies nativas de cada região. Existe a determinação legal que nós só podemos fazer medidas compensatórias com espécies nativas. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas conhecem uma árvore que dá uma flor vermelha, tem umas bisnaguinhas pequenas, chama espatódia. Essa árvore tem estudos que apontam que ela tem uma toxicidade para beija-flores e abelhas. Então, é uma árvore que veio da África, não é aqui do Brasil, e existe aqui na cidade em alguns locais. Então, para que não ocorra esse tipo de ação, o governo do estado e o governo federal, há muitos anos, já adota essa política de se plantar somente árvores nativas do Brasil, priorizando a nossa fauna, e a nossa flora de uma maneira mais correta. Mas você deve estar se perguntando, a compensação ambiental realmente supre os impactos negativos de uma obra para o meio ambiente? Segundo Juarez, diretor de gestão ambiental da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, a resposta é sim. Ele conta que a legislação determina que para cada árvore extraída, outras 25 devem ser plantadas. Isso sem contar que para cada obra que gera impactos é necessário apresentar um estudo sobre como será realizada a compensação de modo a garantir a saúde do meio ambiente da cidade. Ainda segundo Juarez, aqui em São José, por meio da compensação ambiental, foi possível até mesmo qualificar espaços públicos e áreas verdes do município. Nós estamos até qualificando melhor os espaços públicos com o plantio dessas árvores, escolhidas, vamos chamar assim, a dedo, em espécie, número, até em melhores condições. Vou te dar um exemplo. Próximo do Arco da Inovação, já foram plantadas ali mais de 1000 mudas de árvores que não existiam. E ali tinham árvores leucenas, que qualquer um conhece, que são árvores exóticas, altamente contaminantes para o meio ambiente. Então, nós estamos qualificando, até fazendo uma descontaminação do local dessas árvores que são invasoras e colocando árvores de boa qualidade, conforme você pode notar lá. E para que o cuidado com o meio ambiente, a sensação de pertencimento se multiplique entre os moradores, aqui em São José a população ainda pode pedir, pelo número 156, o plantio de árvores na rua onde mora. Atualmente o município conta com 400 pedidos e o mais legal é que a comunidade ainda é convidada a cuidar e participar do processo de plantio. Então, neste mês dedicado ao meio ambiente, que tal fazer uma boa ação e ajudar a cidade no cuidado com esse bem tão precioso para a natureza e para a nossa vida, que são as árvores? O nosso desejo é que, uma vez plantada essa árvore, ela possa ficar lá por muitos e muitos anos, naquele local, e que o munícipe tenha orgulho, de plantar e de cuidar de uma árvore, está contribuindo para o meio ambiente, O que seria de nós se não tivesse as árvores para fazer esse balanço hídrico tão importante, que é para a nossa vida, qualidade de vida, E ainda falando de meio ambiente e áreas verdes, o Parque da Cidade foi reaberto para o público.
Agora é possível acessar o local, que vai funcionar no horário de sempre, das 6 da manhã até 6 horas da tarde. Lógico que para a segurança de todos, uma série de medidas de precaução foram adotadas e a gente te mostra melhor na reportagem. Na entrada, o aviso. Está permitido o acesso ao parque da cidade, mas para isso é preciso ficar atento às regras. O uso da máscara é obrigatório e outros cuidados também têm sido tomados para evitar aglomerações. Agora, a grama pintada com círculos brancos dá uma nova imagem ao parque. São medidas para assegurar o distanciamento, mas que não atrapalham a diversão, como conta o Rafael. Ele veio curtir o tempo livre com a família, mas com toda a segurança. Cada um está com um espaço reservado, cada um está com o seu distanciamento social, então eu acho benéfico por conta disso. Eu vi que as áreas de exercício e áreas de brinquedos estão fechadas, para que não haja esse contato, né, de várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu acho que é super tranquilo. E não foi só o Rafael que aproveitou a reabertura do parque da cidade, não. No fim de semana, muitas famílias também curtiram um tempo tranquilo para descansar e relaxar. Só no dia da reabertura, 1.500 pessoas frequentaram o parque, que em média, fora da pandemia, recebia cerca de 2.000 pessoas diariamente. O espaço estava fechado desde o dia 19 de março e voltou a funcionar com o aval do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus da cidade. Para o secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani, a volta de parte das atividades no parque é também uma ação de saúde. Faz parte da questão da saúde completa da pessoa, a questão do contato com o meio ambiente, do contato com a natureza, de sair um pouco de casa, né, ver outras pessoas. A gente percebe, a gente chega quase 70 dias fechados, né? E isso judia muito da questão psicológica das pessoas, né? Então isso faz parte de uma ação de saúde para as pessoas, é lógico que guardando todos os cuidados aí para que não vire um foco de contaminação. E se você também quer passar um tempo livre no parque da cidade, é bom ficar atento a todas as medidas de precaução que vão além do uso de máscaras e do distanciamento que a gente já mencionou. Para começar, não são todas as áreas do parque que têm livre acesso. Alguns locais foram interditados, como o Galpão Gaivotas, exceto os banheiros, a sacada da Casa Olivo Gomes, as academias ao ar livre, o Parquinho Infantil, a Casa da Ilha, o Casarão e o Espaço Quatro Patas. Também não está permitido usar os bancos e mesas. Algumas atividades não são recomendadas e não podem ser praticadas. É o caso das partidas de futebol e outros esportes com contato físico, além de eventos ou celebrações que causem aglomeração. Também não está autorizada a entrada de trailers ou food trucks para comércio de alimentos. Já quanto ao horário de funcionamento, ele segue normal, todos os dias das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Segundo o Poder Público, a situação da pandemia é ainda um cenário que muda constantemente, mas o município vai continuar monitorando as atividades para garantir a segurança de todos. Temos que nos manter vigilante, porque é uma doença que a todo momento a gente aprende coisa nova, né? A todo momento a gente vê que o que a gente acreditava na semana passada não era bem aquilo o que está acontecendo hoje. Então, a gente tem que ficar vigilante o tempo integral para a gente não deixar passar alguma coisa. E para que todos possam utilizar esse espaço, o Parque da Cidade continua com serviços de limpeza, jardinagem, pintura e conservação. Mas todos têm que fazer a sua parte, como lembra o Rafael, que apareceu no início da reportagem. Ele ainda dá dica para os pais. Se seguir à risca as regras de segurança, tá aí uma boa indicação para curtir um dia de parque com a criançada. Essa reabertura parcial dá um pouquinho de fôlego para eles, porque criança dentro de casa presa, por mais que você tenha quintal, não é bom, né? Agora, com o parque, eu acho muito benéfico. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.